Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou ligando aqui o YouTube também, para que a gente possa começar pelos dois. Deu certo, acho que deu certo. Vou tentar falar o mais alto possível, porque eu não tenho microfone, isso daqui não é nada profissional, mas nós nos preparamos aqui na medida do possível e esperamos que essa live fique gravada, né? Que dê tudo certo, torçam aí, orem por isso, tá bom? Eu acho que eu vou ficar mais de olho aqui no meu celular, onde eu tenho uma imagem mais nítida de mim, mas eu estou com o Instagram aqui no celular e o YouTube aqui no computador. Então a gente vai orar e eu já quero introduzir o tema para que, né, não seja cansativo nem tão extenso, para que a gente possa falar aí sobre isso. Senhor meu Deus, bendito e louvado seja o teu nome pelas tuas misericórdias. Tu sabes o motivo de estarmos aqui, querendo aprender mais sobre ti. Guia-nos e abençoa-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Vou fazer uma breve introdução para que vocês possam entender o motivo do porquê eu resolvi fazer essas lives, tá? Eu tenho um projeto há bastante tempo, relacionado à educação que eu venho desenvolvendo, mas ele sempre ficou engavetado. Eu vou ser o mais breve possível, tá? Só para poder contextualizar. Eu achei que eu tinha tirado o som aqui, mas não consegui. Se aparecer algum som de notificação, vocês me desculpem. Enfim, esse projeto ficou aí por N motivos. Porém, ultimamente eu tenho me sentido... Não tem som no YouTube? Voltou, amor? Se você quiser vir aqui, me avisa que eu abro a porta. É só no YouTube que tá sem som ou vocês aqui estão me ouvindo? No Instagram. Se alguém puder me notificar. Tá me ouvindo agora? Sim? Se quiser falar aqui, Henrique, comigo, eu te agradeço. Para que eu saiba que se o som tá saindo ou não. No Instagram tá saindo o som, né? Tá. Depois eu vou então tentar... Obrigada, gente. Eu vou tentar ver o que tá acontecendo aqui com o YouTube. O meu marido tá mexendo aqui remotamente no computador. Não sei porquê. A gente acabou de testar, fazer um teste e ele tava funcionando bem. Mas enfim, pessoal que puder, eu estou aqui no meu perfil no Instagram, tá bom? Deem uma buscadinha aí que quem sabe vocês conseguem me ouvir. E enquanto isso, o Henrique vai... Aliás, escreve aí no chat, amor, por favor, pro pessoal ir pro Instagram, se for o caso, enquanto o som não volta, tá? Porque não adianta eu falar com eles se eles não vão me ouvir. Voltando. Ultimamente eu tenho visto muitas coisas aqui na internet sobre educação e muitas pessoas falando coisas que estão realmente, aparentemente, de acordo com a palavra de Deus, discursos muito interessantes, discursos aparentemente coerentes sobre disciplina, sobre obediência. E, infelizmente, por vezes nós passamos aqui muito rápido e aí a gente consome aquilo sem refletir e não percebe o quanto aquilo tem de perigo ou tem de problema. E aí a gente não pega e compara isso com o que vem da palavra de Deus. Então é muito, muito séria a questão da educação dos nossos filhos. E é muito importante que a gente compreenda... Acho que eu vou tirar meu óculos, tá dando muito reflexo. Que a gente compreenda o que é a verdade sobre isso. Por quê? Porque Satanás, ele é expert em misturar a verdade com o engano. A gente sabe disso aí há muito tempo, né? Então ele pega um monte de verdade, põe um engano ali no meio e aí ele consegue nos enganar. Eu vou usar aqui como base para esse nosso estudo a Bíblia, esse livro aqui que eu amo, que é o livro Educação. Obrigada, Henrique. Eu vou abrir a porta aqui, só um minuto, pessoal. Ele vai me trazer um fone. O livro Educação. E hoje eu vou pegar um trecho, aproveitar que eu tenho esse daqui em mãos, nem todos eu estou com ele em mãos, Patriarcas e Profetas, a gente vai citar ele também.
Mas essas 3 lives, essa série de 3 lives que eu estarei fazendo durante essa semana, terão... Tá aqui. Obrigada. Tá bom. Terão como tema a obediência, a disciplina e a desobediência. Por que esses 3 temas? Não que futuramente, deixa eu ver aqui se dá pra mim, vai que dá pra me ouvir agora. Não que futuramente nós não venhamos a tratar desses temas mais especificamente. A questão é que esses daí, bom dia André, esses daí são a base. Eu quero lançar aqui um fundamento sobre como nós devemos entender e interpretar as questões de educação segundo a religião, tá? Então é bastante importante que a gente leve isso aqui em conta. Então, vamos começar aqui com um texto bíblico que está lá em Colossenses 3:20. Eu tô com ele escrito aqui, mas eu vou abrir. Colossenses 3:20 diz assim. Conhecidíssimo esse texto. E a sequência dele, inclusive, é motivo, às vezes, de ironias entre pais e filhos, né? Mas diz assim, ó, segundo a minha versão, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então aqui a gente tem uma resposta clara. O meu filho, olha, tá aparecendo no celular aqui. O meu filho, ele precisa ou não precisa obedecer a mim? Ele precisa, é ordem do Senhor que ele obedeça. Isso é claríssimo. Eu bloqueei o som do teclado com a vida. Se você quiser vir me ajudar aqui, senão a gente depois tenta subir esse do Instagram pro YouTube. Enquanto o Instagram estiver rolando, vamos seguir aqui. É importantíssimo nós entendermos que sim, os nossos filhos precisam nos obedecer. O Senhor os admoesta. Oi? Você bloqueou o som naquela hora. Eu não bloqueei não, eu desbloqueei já. Aqui, ó. Mas aqui é pra eu ouvir só o áudio. Vamos lá. Vamos ver. Quem sabe, se você me ouvir aí do YouTube, me dá um toque. Então, agora eu vou seguir o que não acontecer aqui no YouTube. Vamos ficar aqui. Filhos precisam obedecer os pais? Precisam. A questão principal é como. Porque eu tenho ouvido muito que, olha, os filhos têm que obedecer. Então, eles têm que obedecer e o jeito que as pessoas colocam, sem contextualizar, aparenta que a qualquer custo essa obediência deve ser conquistada. E isso é perigosíssimo. Ai, Mayara, mas as pessoas não dizem isso explicitamente. Não dizem, mas implicitamente é isso que acontece. E aí, às vezes, um pai e uma mãe que estão desesperados, tentando fazer o que é correto, com sinceridade de coração, ouvem as pessoas aqui no Instagram. Porque tem que obedecer, porque lá em casa minha palavra é lei, não sei o quê. Se nós pegarmos isso de maneira pura, o que foi dito, muitas vezes nem está errado. A questão é a maneira como a pessoa coloca, a entonação que ela põe e a contextualização que ela não coloca, dá a entender, e assim, é inegável a gente falar isso. Quando a gente conversa com as pessoas ou vê os comentários, ou algumas pessoas em alguns grupos de pais, como alguns em que eu estou, eu não vou entrar no mérito, ou pelo menos não hoje, não há tempo para isso, no mérito daquele texto que fala sobre a vara. Mas, aqui em casa, olha, alguém vai e pede um conselho no grupo, aqui em casa é assim, aqui, conforme a Bíblia, é vara. Não obedeceu, vara. E a gente vai falar sobre desobediência na quinta-feira, na live 3, mas a gente precisa entender qual é a obediência que Deus espera de nós. Qual é a obediência que Ele quer que os nossos filhos tenham? Qual é a motivação para essa obediência? E isso é uma das coisas mais importantes. Então, eu tenho um dicionário aqui, tá aqui embaixo nessa estante, e eu peguei dele. Não se entediem, por favor, mas nós precisamos ter base sólida para as nossas opiniões. A gente não pode defender ou viver e agir na nossa prática educacional com os nossos filhos, educação moral ali no lar, sem a gente saber defender ou explicar para alguém por que a gente age dessa maneira. Gente, isso é muito grave. As pessoas hoje estão muito alienadas, elas estão muito debaixo de opiniões alheias que elas não sabem qual é o fundamento para tal. Então, lá no dicionário, quando a gente procura pela palavra obediência, ele vai falar, no mini Aurélio, que é o que eu tenho aqui, que obediência é o ato ou efeito de obedecer. É a disposição para obedecer.
é a submissão à vontade de alguém. Interessante. Fiquem com isso aí em mente. Isso daqui pode ser encaixado para diversas circunstâncias, mas nós vamos entender melhor. Na Wikipédia fala assim, obediência, para a gente pegar, né, 2 lugares para não parecer que nós estamos, que eu escolhi algum lugar que defina algo. A obediência pode ser classificada como uma das virtudes e se define como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. Então tá falando aqui que é uma virtude e um ser aceita as ordens dadas por outro. E aí eu gostaria de comparar com vocês 2 palavras que vão já clarear muito a nossa mente em relação à questão da obediência. Passem o resto do dia, da semana, se debrucem em cima disso, para que vocês possam fundamentar bem esses conceitos aí por vocês mesmos. O primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês é o conceito exigir. É uma palavra, exigir. E nós vamos trabalhar uma outra palavra, coagir. Essas 2 palavras vão já de cara nos deixar claro qual é a motivação para a obediência que Deus espera de nós e que espera que os nossos filhos tenham também para conosco e para com Ele. Então, ó, aqui, segundo o dicionário também, exigir é reclamar em função de direito legítimo ou suposto, ou ainda ordenar, intimidar. É entendido também como prescrever, então coloquei aqui a conclusão que está no dicionário, determinar, requerer, demandar ou então pedir com autoridade. Podemos ou não dizer então que Deus nos exige algumas coisas, nos exige obediência? Podemos. Deus nos exige, como as leis nos exigem certas coisas. Olha só, eu tenho a minha carteira de habilitação, eu tenho o meu carro, e para tirar essa carteira de habilitação eu preciso conhecer as leis de trânsito, e eu sou previamente avisada sobre como essas leis funcionam, o porquê que essas leis funcionam e por que elas são colocadas, por que elas existem. E eu também sou ensinada previamente, antes de me ser liberado o direito ali de dirigir, que é a minha habilitação para dirigir, eu entendo também quais são as consequências de eu não cumprir com aquela lei. Agora, a pergunta mais importante é: por um acaso, eu sou obrigada, alguém vem e porque existe uma lei, consegue me constranger a ponto de eu seguir a lei indiscriminadamente em todos os momentos, maravilhosamente? Não, eu mesma, o que eu mais... Olha, sou uma pessoa que dou seta, que respeito a minha faixa, mas eu tenho um problema sério: exceder a velocidade máxima permitida para a via. Então, tendo uma oportunidade, não tendo um radar perto de mim, quando eu vejo, já tô, ó... O que conseguem é exigir que eu obedeça e, se me pegarem fazendo aquilo, me darem uma multa, que é a consequência para aquilo. Agora, vamos para a palavra coagir, para a gente entender o que essa palavra significa. Ó. Coagir é constranger, obrigar usando de violência, é forçar. E por mais que alguns insistam, Deus não nos coage. Maiara, mas lá no Antigo Testamento e as pessoas morriam por conta dos juízos do Senhor. Você pode até dizer que as pessoas morriam lá por conta do juízo do Senhor. Elas morriam, mas ele não pegava elas à força e fazia assim como se elas fossem um ventríloco e elas obedeciam, mesmo sem querer, na marra forçada. Ele, não, você não vai morrer não, eu não vou nem colocar aqui sobre você o que eu disse que eu ia colocar. Eu vou pegar você, amarrar sua mão, a sua boca, e você vai falar o que eu quero, você vai fazer o que eu quero. Não. Deus não faz isso. História de Balaão, lembrei agora, a história de Balaão é uma história interessantíssima. Se a gente estudar profundamente, Balaão, ele podia ter escolhido ali enfrentar o anjo, morrer, mas aí ele foi disposto a falar o que estava na boca do Senhor. E depois ele repensou, tem outros capítulos pra frente, outros livros que comentam a história, foi lá e fez uma outra trama num outro momento, mas mesmo assim,
Não foi sem o consentimento dele, que a boca dele foi usada para profetizar contra o que estavam pedindo para ele fazer. Então, coagir é diferente de exigir. E amanhã, quando a gente falar de disciplina, a gente vai tocar... Gente, não percam. Eu acho que é um dos temas mais deturpados que a gente tem aqui publicamente sendo trabalhado, a questão da disciplina. Qual é a motivação da disciplina? Mas a gente vai entender aqui hoje que a motivação para obedecer, ela precisa ser uma motivação que vem da pessoa que vai obedecer, não por medo. E não porque ela acha que ela está sendo forçada, porque nós não temos a capacidade de entrar na cabeça dos nossos filhos e escolher por eles obedecer. A gente pode forçá-los a tal, mas é uma obediência genuína? Essa obediência agrada a Deus. Tem um texto aqui interessantíssimo no livro Conselhos para Pais, Professores e Estudantes. A página 110, quarto parágrafo, diz assim. Deixa eu dando os tiques aqui onde eu já estou citando, para depois não me perder. As crianças esse A com crase, para as crianças, deve-se ensinar que suas faculdades lhes foram dadas para a honra e glória de Deus. Para tal fim, devem aprender a lição da obediência, pois unicamente por meio de uma obediência voluntária podem eles prestar a Deus o serviço que Ele quer. Mas, Maiara, meus filhos, eles não querem obedecer. Eles voluntariamente não me obedecem. Não tem quem faça eles me obedecerem. E aí tá falando que tem que ser uma obediência voluntária. Para isso que você, pai e mãe, existe, para ensinar. Eu vou reforçar esse ponto no final. Mas, gente, a gente precisa entender que se nós estamos educando no gerúndio, olha lá, um verbo no gerúndio, é uma ação que está acontecendo. Os nossos filhos não vêm prontos. Pensem comigo, os diversos animais que Deus criou, na maioria deles dependem por um certo tempo do cuidado de seus pais. Porém, mesmo os que vivem vida longa, mais longa do que o ser humano, muito rapidamente se tornam independentes destes pais. Sabem buscar um alimento, eles sabem se locomover, têm alguns instintos que Deus sabiamente não colocou em nós. Nós, pais, experimentamos um pouco do amor de Deus para com os seus filhos. E enquanto filhos, nós aprendemos por submissão aos nossos pais como sermos submissos a Deus. A didática de Deus, ela é perfeita. E aí uma criança, quando ela nasce, se ela for abandonada numa lixeira, numa rua, num lugar inóspito, num lugar deserto, ela não sobrevive. Ela não consegue, por instinto, nem saber o que ela quer, nem fazer algo de acordo. Ela morre. Então, se nós estamos aqui para educar, no Instagram está com problema... Não tá saindo som no Instagram? Acho que tá sim. No YouTube que não tá, né? Nós estamos aqui para educar. Então, olha, acho que o mais chocante hoje é entender que precisamos ensinar os nossos filhos uma obediência voluntária. E ensinar isso não é fácil. É uma das tarefas mais difíceis que nós temos na vida. Ensinar eles a obedecerem voluntariamente. Gente, isso não é fácil. Olha o que está escrito aqui no livro Educação, no capítulo 26. Presta atenção. Quando o estudante, e esse texto para mim, quando o estudante sacrifica a capacidade, porque a autora deste livro e dos demais livros do Espírito de Profecia, ela coloca meio que em pé de igualdade ali os pais e os professores. É claro que a carga, a responsabilidade é muito maior dos pais, mas a partir do momento que os professores, ela estava instruindo ali novas escolas, eles aceitam a responsabilidade de educar os filhos dos outros, naquele momento, eles têm uma responsabilidade como a de pai sobre eles, né? E aí ela fala aqui, ó, quando o estudante sacrifica a capacidade de raciocinar e julgar por si mesmo, torna-se, olha que perigo, incapaz de discernir entre a verdade e o erro e facilmente se torna presa do engano. É assim levado a seguir as tradições e costumes. Então, se eu achar que eu preciso forçar o meu filho a obedecer
E que, ai, Maiara, mas ele tem que obedecer na primeira ordem. Já li tantos textos falando sobre isso. Um monte de educadores aqui no Instagram tá falando que meu filho deve obedecer na primeira ordem. Ah, é? Ele deve mesmo obedecer na primeira ordem. Mas ele tem que aprender isso. E ele tem que aprender a fazer isso voluntariamente, às vezes até desprazerosamente. Mas ele sabendo que é o certo, ele escolhe fazer, mesmo com desprazer. Mas para isso há um caminho. E o caminho não é eu nunca explicar pro meu filho o porquê. É eu simplesmente não só exigir, mas coagir uma obediência sem dar razão nenhuma, e depois achar que quando meu filho crescer e sair de debaixo dos meus olhos, no meio dos outros, com muitas influências, ele vai saber escolher entre o certo e o errado. Ele não vai. Gente, isso é ação e consequência. A gente precisa aprender a entender que todas as coisas têm um reflexo e terão lá na frente, e a gente precisa saber o que a gente espera quando a gente ensina os nossos filhos. Eu tô ensinando o meu filho a saber por si mesmo, discernir entre o certo e o errado, ou eu tô ensinando a ele ter muito medo de mim, em qualquer lugar, quando ele precisa falar alguma coisa, ele me olha, esperando, porque ele está muito condicionado à minha consciência, e eu nunca desligo o meu filho disso. E aí, quando ele crescer ou quando eu faltar, como será? Como será? Com alguém impondo na sociedade, ou na faculdade, ou sei lá onde, como as coisas devem ser, e o meu filho olhando e falando, sim, essa pessoa está falando com autoridade. Ela está querendo me coagir a fazer o que ela quer, porque ela milita por isso ou por aquilo com muita veemência. E ele vai se dobrar àquilo, ele vai se render àquilo, porque ele não tem a sua capacidade pessoal de discernir entre o certo e o errado, que você não deixou, você não ensinou isso a ele. Que terrível, que grave isso. Uma outra coisa muito importante, só um parênteses, sobre esse programa que eu desenvolvi, em breve eu coloco aqui para vocês, não é o caso agora, mas tem uma parte que eu trabalho a ideia de dependentes de quem? Nós estamos formando filhos dependentes de nós ou de Deus? Porque é claro que quando a criança nasce, ela não tem noção de Deus e da dependência que ele tem de Deus, e nós somos sim representantes de Deus para essa criança, mas tem um ponto que os pais esquecem. Eles representam Deus, mas eles não são Deus. Eles representam Deus, mas eles também erram. E aí exigem obediência, às vezes, em circunstâncias que nem deveriam exigir, em coisas que não teria problema nenhum os filhos seguirem e fazerem de uma maneira diferente. E aí, esses pais, fazendo isso, eles condicionam os seus filhos a dependerem deles mesmos, indiscriminadamente, não saberem julgar nada, e depois querem, olha só, ao longo do tempo, conforme os nossos filhos amadurecem, nós precisamos ir colocando a ideia da soberania de Deus na cabeça deles, de modo que eles queiram se condicionar a esse Deus mais do que a nós que somos falhos e saibam sozinhos servi-lo. A gente não pode formar filhos que vão chegar na vida adulta dependentes de nós. Eles precisam, num certo ponto, ser completamente independentes de nós. Eles vão vir pedir um conselho, eles ainda vão nos respeitar, nos honrar, como está escrito no mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12 fala isso. Sim, mas eles vão ter sempre a impressão de que tem um Deus que lhes olha. E não um pai e uma mãe os vigiando. Eles vão parar para pensar e o Espírito Santo vai trazer sobre eles o que eles devem fazer. Porque deve ser a vida de Cristo neles, deve ser o querer ou efetuar de Cristo neles e não o deles. Mas isso a Deus, não a nós, pais. Não quebrarmos todas as vontades dos nossos filhos. Tem um livro que trata sobre a educação francesa, e ele traz, eu já falei isso aqui há muito tempo atrás, que tem um conceito que chama cadre, uma palavra em francês, eu não vou pronunciar com sotaque francês, nem sei, não sei, mas é cadre, é como se fosse um quadro, uma moldura. E é assim, existe uma moldura, um limite que são as regras, que são as ordens, que o meu filho precisa obedecer, que eu estabelecerei, ao longo do tempo eu ensinarei o porquê disso, para que ele voluntariamente compreenda e tenha prazer em estar protegido por isso. Mas aqui dentro há uma liberdade. Ah, qual é a cor da roupa que meu filho vai colocar? Se isso não for essencial para a programação que vocês têm,
Ele pode escolher. E olha que interessante o que o livro Educação ainda fala sobre essa questão das leis. Porque a gente pode pegar ali os 10 mandamentos, né? Ai, mas Deus nos deu leis. Essas leis, inclusive, a Bíblia fala que são imutáveis. Elas foram dadas no Sinai porque o povo estava escravizado, mas elas sempre existiram, sempre existirão. Nenhum tio, nenhum acento, nenhuma letra, da menor que seja, vai ser tirada da lei de Deus. Verdade. Mas olha o que fala assim, aqui ó, no livro Educação. Deus nada ordenou que não seja essencial. Tô com pigarro. E não há outro modo tão agradável de manifestar reverência a Ele como obediência ao que Ele disse. Então Ele não nos ordenou nada que não seja essencial. Ele não nos dá ordens arbitrárias. Tem muitos pais que quando dão uma ordem para os filhos e aí estão nessa entre, eu cedo demais, eu preciso ir para o outro lado e pende para o outro extremo, e aí faz isso, não sei o quê, que às vezes não precisava ser feito daquela maneira, ou naquela hora, ou daquele modo. E aí depois, quando ele percebe que ele errou, ele mantém a postura, porque já que eu falei, meu filho tem que obedecer, e já que eu quero ensinar ele obediência, e o filho julga aquilo como sendo uma exigência desnecessária, arbitrária, que está trazendo um problema para a família, e o pai e a mãe não cede e não reconhece o seu erro. Gente, a gente tem que pensar 500 vezes antes de dar uma ordem para os nossos filhos. Olha, hoje eu tô um pouquinho melhor em relação a isso, mas teve um tempo que eu sofri muito. Cada vez que eu ia abrir minha boca, e eu sou uma pessoa que eu falo enquanto eu penso, eu não penso para falar, eu vou falando enquanto eu penso muito, mas na hora que eu vou falar vai saindo. E eu tenho me policiado, e às vezes eu cheguei a falar para minhas filhas alguma coisa e depois falei, não, pera, esquece que a mamãe falou, deixa eu só repensar aqui. E às vezes eu falava diferente, porque é um treino para mim também. Eu represento Deus, eu preciso representá-lo bem, porque eu não sou perfeita. E olha o outro texto do livro Educação, o que fala aqui. Longe de fazer exigências arbitrárias, a lei de Deus é dada ao ser humano como um amparo, uma proteção. Quem quer que aceite seus princípios será preservado do mal. A fidelidade para com Deus compreende a fidelidade para com as pessoas. Assim, a lei resguarda os direitos, a individualidade de cada ser humano. Olha que coisa linda! As leis que nós colocamos no nosso lar, elas também precisam ser postas com este objetivo, não com o objetivo. Agora também eu vou mandar em tudo. Olha só que interessante esses outros textos aqui para a gente continuar o assunto. Colossenses 3:21, o verso seguinte ao que a gente leu no começo, diz assim. Olha que interessante. A gente tinha lido, né? Filhos, obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Mas o 21 diz assim, pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Gente, o que é irritar o filho? Será que Deus está falando assim pra gente? Pais, não fiquem cutucando. Gente, eu tenho um primo, eu amo ele de todo o meu coração. Quase como a mim mesma, eu acho. Ele cresceu como se fosse meu irmão. Mas ele era muito atentado, gente, e eu era muito nervosa na infância, e ele me provocava 100% do tempo que ele podia fazê-lo, ele fazia. Ele me irritava. Gente, era terrível. Não é isso que Deus está falando para os pais fazerem com os filhos, porque é óbvio que os pais não vão fazer isso. Mas muitas vezes, nas nossas incoerências e nas nossas ações desnecessárias, nas nossas arbitrariedades, nós irritamos os nossos filhos achando que nós estamos louvando a Deus. E não estamos louvando a Deus, nós estamos provocando e desobedecendo a Deus. O livro de Provérbios, ele lá no capítulo 1, verso 8, fala assim, meu filho, ouçam o ensino do seu pai e não desprezem a instrução da sua mãe. E aí, eu quero que vocês depois peguem o livro de Provérbios e comecem, cada capítulo tá escrito isso. Salomão tá escrevendo isso aí, ou Davi, está escrevendo... todos os provérbios, praticamente todos os provérbios vão começar, todos os capítulos, né? É Salomão mesmo. Falei Salomão, Davi? Não, é Salomão. Então, o capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, capítulo 3. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos. Sabe, ele respeitosamente chamava os seus filhos a darem ouvidos ao que ele estava falando. Não que a gente deva se humilhar diante dos nossos filhos,
Mas essa exortação amorosa, essa lembrança, aí muitos pais falam assim, nossa, mas eu dou uma ordem e o meu filho, ele não obedece imediatamente. Ou eu peço para ele fazer alguma coisa, ótima hora para ter pigarro. Eu peço para ele fazer alguma coisa e ele não faz. Ele esquece. Sabe, as crianças pequenas, elas têm essa memória muito curta. Elas têm essa memória muitíssimo curta. E muitas vezes nós vamos precisar repetir muito, combinar às vezes sinais com os nossos filhos, ponta do nariz, ponta da orelha, e para eles se lembrarem do que a gente acabou de combinar. Filho, ouve, lembra aqui do que a mamãe falou, ouve aqui o meu conselho, com amor. Com amor. E Provérbios também fala, lá no capítulo 22, que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E nós, muitas vezes, não estamos direitinho no caminho. Então, nós precisamos nos educar, precisamos aceitar ser educados pelo Espírito Santo, para que a gente possa ensinar-lhes por preceito e exemplo. Isso é importantíssimo. A nossa lição de humildade, ela é muito, muito importante na educação dos nossos filhos. E tem um tópico que eu não poderia deixar de falar com vocês, que é muito, muito interessante, que fala assim, lá no livro Caminho a Cristo. Deus não quer que os seus filhos, nós, né? Não tá falando dos meus filhos, os filhos da Maiara, os filhos dele. Para quem proveu tão grande salvação, ajam como se ele fosse um chefe duro e exigente. Ele é seu melhor amigo. Atenção. E deseja estar com seus filhos quando vão adorá-lo para abençoá-los, confortá-los e encher seu coração de alegria e amor. Sabe, muitos filhos, eu vou falar mais disso na quinta-feira, mas quando eles desobedecem, quando eles têm alguma tentação, quando eles passam por algum sério problema na vida e vêm conversar com os pais não os consolam, não falam, filho, realmente isso é difícil, que bom que você enxergou a consequência disso, vamos orar para que... Não. É uma dureza, é um chefe tão duro e exigente que esse pai e essa mãe não são vistos como amigos. E olha só, tá cheio de gente por aí falando que a gente não deve ser amigo dos nossos filhos. Bom, primeiro então nós devemos saber qual é a base da minha fé. Porque se eu tenho uma fé baseada na Bíblia e no Espírito de profecia, ou mesmo que só na Bíblia, que a Bíblia é a nossa principal regra de fé e prática, única, aliás, o Espírito de profecia, ele só nos aponta para lá, ele às vezes nos desperta para uma verdade que tá lá e que a gente não entendeu. A gente precisa entender que não é porque o discurso do outro tá muito bonito que tudo ali tá certo. A gente precisa aprender a filtrar as coisas e comparar com a palavra de Deus. Deus é nosso amigo. Cristo é nosso amigo. Nós devemos ser amigos dos nossos filhos. Ah, não deve ser amigo de filho, porque trata amigo... Bom, se o seu filho foi mal educado a ponto de tratar os amigos dele, fazendo piadinha, falando palavrão, tirando barato com a cara dele, fazendo bullying, aí talvez seja por isso que você consegue comparar tão mal a questão de ser amigo e ser pai e mãe, né? Mas se você para pensar que você está educando uma criança, um adolescente, um adulto que seja, porque nós temos influência sobre os nossos filhos enquanto nós estivermos vivos, isso é palavra do Senhor. Então, se eu quero que este filho, ele goste dos seus amigos, ele respeite, ele tenha amigos como irmãos, né? Se o meu filho é um filho bem educado, que mostra amor para com o seu próximo, qual é o problema de eu ser amiga do meu filho? Então, assim, a gente não pode se dobrar a tudo que as pessoas estão falando por aí, porque as pessoas falam certos absurdos. E eu vou trazer um tema, pesquisem por si mesmos, quem tiver interesse me peça que eu mando um link de um estudo bem profundo sobre o assunto. Mas quando nós olhamos para a revelação que Jesus Cristo faz dele mesmo, e quando a gente compara isso com o Antigo Testamento e enxerga que na Bíblia fala que nunca ninguém viu a Deus, mas Moisés viu. E então era Cristo. Deus, depois do pecado, ele sempre se revelou ao ser humano, o Deus o Pai, através de Deus o Filho, que é Jesus.
Então uma pessoa estava argumentando esses dias que, olha, Jesus não é nosso exemplo de pai, porque ele é filho. Ele é nosso exemplo de filho. Então ele é exemplo para os nossos filhos ou de nós como filhos dos nossos pais. Exemplo de pai é Deus o Pai. Bom, aí ele estava jogando para o Deus do Antigo Testamento. Aquele lá era Jesus. Caiu a conexão porque você reiniciou aqui o computador. Aquele lá era Jesus. Então você não pode aceitar um argumento desse. Não se você tiver uma fé parecida com a minha. É totalmente incoerente. Nós podemos dar ouvido a muitas coisas bonitas. De todas as coisas, acho que Tessalonicenses fala isso. Julga e aceita o que é bom, não sei, um dos últimos ali, Tessalonicenses, Tito, Timóteo, não lembro. De todas as coisas, retenha o que é bom, mas saiba enxergar e reconhecer o que é incoerente. Então nós devemos ser amigos dos nossos filhos, é para nós. Queridos, olha, para quem que você quer que o seu filho corra quando ele fizer uma besteira? Porque vamos partir do princípio que provavelmente em algum momento da vida ele vai fazer. Talvez não vai mais, já fez, já passou dessa fase. Em nome de Jesus pode ser que não tenha essa fase, mas quando ele errar, quando ele achar que ele fez uma coisa terrível, para quem que esse filho tem que correr? Ele tem que contar para os amigos porque ele tem medo de vir buscar conselho em você e te falar da tristeza do coração dele por um erro que ele cometeu? É para você que ele tem que vir contar. E se ele não te considerar um amigo que o ama verdadeiramente como irmão, porque nós somos filhos do mesmo pai, estamos sendo educados por ele, nós e os nossos filhos igualmente, como que fica? Qual a coerência disso? É interessante a gente parar para pensar nesses pontos. Deus, ele é nosso amigo. E nós devemos sim ser amigos dos nossos filhos. A Jaque acabou de entrar aqui, vou até aproveitar. Ela colocou um post, ou ela ou a Thaís, esses dias, dia 3, foi o aniversário da tia Celina, que é a mãe delas, irmã da minha avó, e elas falaram, uma delas falou assim, a minha melhor amiga, pra quem eu conto tudo. Que lindo! Pra quem elas contam tudo. Ou uma delas, mas eu sei que as duas fazem isso. Como que eu posso dizer que eu não quero ser amigo do meu filho, gente? Que absurdo! Continuando, deixa eu ver os últimos textos que eu quero trabalhar com vocês pra gente fechar. Tem mais alguns pontos importantes aqui. Tá. 2 pontos extremamente importantes. Olha só, um texto que eu não citei, que fala exatamente sobre exigir e coagir, lá no livro Educação ainda diz: sob o mesmo princípio, é melhor pedir que ordenar. Ah, Mayara, mas eu não tenho que dar ordens aos meus filhos obedecer? Sim, mas ao longo do tempo, quando a relação familiar vai sendo tão prazerosa e eu já consigo que voluntariamente os meus filhos me atendam, eu peço, filho, busca uma água ali pra mamãe. Eu não falo, filho, vá buscar uma água pra mim. Eu faço isso tanto. A minha filha pequena, ela tem o dom do serviço. Nossa, a minha filha mais velha, ela tem o dom da obediência. É a coisa mais linda. E a minha mais nova, ela tem o dom do serviço. Então, ela percebe, ela puxou pro meu avô materno. O maior legado que ele nos deixa ainda em vida e nos deixará para sempre é esse. Então, filha, busca um copo de água para mamãe, por favor. Gente, isso é educado. Não há nenhum mal em eu fazer isso. E ela vai e busca, toda feliz porque ela tem prazer em servir. Então, continuando, o texto diz assim: aquele a quem assim nos dirigimos, pedindo, tem oportunidade de se mostrar leal aos princípios corretos. Sua obediência é resultado da escolha e não da coação. Olha um outro texto lindo que está escrito aqui. O pai ou professor que, com essas instruções, estava falando sobre o valor da força de vontade no texto anterior, ensinar a criança o autocontrole será da maior utilidade e terá um êxito permanente. Para o observador superficial, seu trabalho pode não mostrar o verdadeiro valor. Então, Mayara, se eu tratar meu filho assim, porque as pessoas, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Quando as pessoas falam em ser respeitoso com o filho, as pessoas já associam isso com modelos de educação que tem por aí e com coisas que não são realmente certas, porque o tempo todo você tem... Não é isso que aqui tá falando. A gente precisa aprender a parar de polarizar as coisas. Então, quando eu trato o meu filho assim, pode ser porque eu já o eduquei bem e falo, filho, faça isso, ele vai e faz, ou se ele não fizer, eu chamo ele de canto, não constranjo ele publicamente. Filho, o que é que nós já conversamos? Faça
E, às vezes, nós estamos num meio onde nós não podemos explicar. É muito importante que a gente ensine os nossos filhos. Pode ser que eu esteja, porque eles já me conhecem, sabem que eu não sou uma pessoa arbitrária. Então, tá no meio das outras pessoas, quando nós estivermos, pode ser que não haja circunstância para eu te esclarecer quando você não entender porque eu estou te pedindo algo. Obedeça. Depois, em momento oportuno, eu te explico a motivação. E aí, se o meu filho não faz isso, eu vou lá, repito essa instrução. A gente vai falando, não é o foco aqui hoje, mas a gente vai trabalhar sobre isso muitas vezes ainda, espero permanecer aqui. Mas quando eu sou educado com o meu filho, firme. Tem muitos textos que falam que temos que ter amor e temos que ser firmes. Lembra do que eu falei do cadre? Do limite? O limite, muitas vezes, ele é inflexível. Mas ali dentro há uma liberdade. Para o observador superficial, quando nós agimos assim, ó, o que está falando no livro Educação ainda? Seu trabalho pode não mostrar o verdadeiro valor. Poderá deixar de ser estimado em tão grande conta como aquele que retém a vontade da criança sob uma autoridade absoluta. Ai, nossa, o filho do outro, ele olha as minhas quando eu olho também. Só que a motivação das minhas não é a mesma motivação daquele outro. Porque aquele outro, ele obedece porque senão ele apanha todas as vezes sem nem saber o porquê. E aí que tá o principal problema, sem nem saber o porquê. Então, gente, há como ser coerente, e respeitoso e firme. Agora, aquele que apanha, que não ouve o porquê, que é porque eu tô falando, porque eu sou seu pai, você tem que me obedecer e pronto, e acabou. Enquanto estiver debaixo do meu teto. Vocês já viram muito disso, eu imagino, né? E quando sair de debaixo do teto? Bom, eu quero um filho obediente. Depois eu já fiz o meu trabalho, tô bem com Deus. Aí o quê? Que amor é esse? Que amor é esse? E o texto continua. Poderá deixar de ser estimado em tão grande conta como aquele que retém a vontade da criança sob uma autoridade absoluta. Entretanto, os anos futuros demonstrarão o resultado do melhor método de ensino. Como é lindo! E olha, teve gente que apanhou muito. Mas o pai e a mãe, na sua simplicidade, não tô falando que é pra bater muito, não é isso que eu tô falando. Mas, gente, filho de pessoas muito simples, em lugares remotos, que apanhou muito, mas cresce e ama esse pai e essa mãe, agradece pela disciplina que recebeu, porque via amor. Na ignorância daquele pai e daquela mãe, porque Deus completa a obra que nós não conseguimos fazer. Mas qual é a nossa motivação? É educar verdadeiramente os nossos filhos para que eles saibam ter domínio próprio, autocontrole, lá na frente discernir entre o bem e o mal? Ou é simplesmente mostrar para os outros que nós somos pais, que a nossa palavra é ordem? Sem pensar no amanhã e nem sobre se isso vai representar bem a Deus para os nossos filhos. Os anos futuros demonstrarão o resultado do melhor método de ensino. Beijo, Jaque. Os anos futuros vão dar prova disso. Não para nós provarmos para ninguém, mas para nós nos regozijarmos em termos feito a vontade do Senhor em parceria para com Ele. O último texto que eu gostaria de ler com vocês é uma admoestação, um alerta, que diz assim: manifestam pouca compreensão e pouco afeto. A postura de um juiz severo. E aqui tá falando para professores, mas o contexto cabe para os pais, lá principalmente onde foi escrito. Embora o professor tenha que ser firme e decidido, não deve ser opressor e ditatorial. Ser áspero e severo, ficar longe de seus alunos ou tratá-los com indiferença, corresponde a fechar a passagem pela qual poderia influenciá-los para o bem. Aí, uma vez que você fechou aquela porta, meu amigo, abrir de novo não é uma luta perdida. Muitos pais falam, errei. Agora você vai ter um trabalho muito maior. Vai, chore diante do Senhor, vai mesmo. Mas lute. Não se acomode, lute. O que é para você fazer agora? Faça. Arregace as mancas e peça misericórdia àquele que vai trabalhar em cooperação com você.
Mas cuidado para não fechar uma porta que seria exatamente a porta que aberta permitiria que você influenciasse eles para o bem. E eu concluo dizendo que lembre-se de que educar é um processo. Não fique desesperado por não ver ainda os resultados. Nós precisamos ser extremamente diligentes e constantes e, gente, isso cansa. Para nós mulheres, misericórdia. Tem fases do mês que a gente tá só pela misericórdia. Naquele dia que a gente acorde e se entregue ao Senhor para que naquele dia também nós sejamos diligentes, firmes quando precisar, controlados, irredutíveis no que precisar, respeitosos, amorosos, amigos, consoladores dos nossos filhos, admoestadores, com o espírito daquele que faz de tudo para nos conduzir para a obediência. Lembre-se que você está num processo, sinta-se seguro com o processo a partir de tê-lo submetido à vontade de Deus. Não ligue muito para o que os outros vão falar, se aquilo que eles falarem não estiver coerente com a palavra do Senhor. Siga firme. Olha, como que a Bíblia fala, né? Você pega aquela plantinha que está crescendo torta e não é fazendo assim que você vai arrumá-la. É aos poucos, um pouquinho a cada dia. E sendo gratos pelas vitórias. Nós não podemos deixar de enxergar os defeitos de caráter que os nossos filhos têm. É extremamente importante que nós os reconheçamos e não façamos vista grossa a eles. Porém, as pequenas vitórias precisam ser conquistadas. Estava comentando ontem com uma pessoa que esses dias a Lizzie se machucou 2 vezes num lugar público. E ela reagiu tão bem que eu nem me preocupei com a segurança e com alertar outras mães sobre exatamente o que aconteceu, porque foi uma outra criança que fez uma coisa lá, claro que não propositalmente, que machucou ela. Mas eu cheguei em casa e falei pro meu marido, hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque quem conhece ela de perto sabe como ela reagia mal quando ela se sentia envergonhada publicamente. Naquele dia ela veio chorando pra mim, pro meu colo. Mas isso é comum, né? Mas não era. Eu me regozijei naquilo, gente. Olha que absurdo pode parecer, mas sim, porque eu vi o resultado de um trabalho que começou quando a gente começou a perceber essas características mais exacerbadamente quando eu tinha 2 anos, ela já tem 6. 4 anos, que eu tento não perder uma oportunidade de educá-la nesse sentido. E que privilégio eu tenho tido. Que privilégio. É claro que em algum momento o livre-arbítrio dela vai falar mais alto. Pode ser que ela escolha uma coisa diferente. Mas aí sim eu vou poder dizer ao Senhor, Senhor, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora o que eu não posso fazer, faz tu. O Senhor me ajudou até agora. Agora pode ser que eu esteja de mãos atadas. Me ajuda. Entendem? Amanhã eu estarei aqui no mesmo horário. Espero que eu consiga estar no YouTube também. Se alguém souber aí como que eu faço depois para baixar essa live, que eu quero colocá-la lá. Tem muitas pessoas que não têm Instagram que gostariam de ter assistido. Mas nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é a disciplina. E o principal ponto, quem quiser, no livro Educação tem a resposta. Podem baixar. Ele é gratuito para você baixar na internet. A autora Ellen White. Aí vocês dão lá um Ctrl F, né? Se você pegar um PDF, por exemplo, para achar a palavra, vocês vão ver lá, pra gente já se preparar para isso. Mas qual é o principal objetivo de disciplinar? É isso que eu vejo que ninguém praticamente sabe. A gente às vezes não pensa para fazer, não pensa para disciplinar, e devemos disciplinar os nossos filhos, assim como o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama, que somos todos nós. Mas vamos entender qual é o verdadeiro objetivo da disciplina e como então que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Deus abençoe cada um de vocês, aqueles que chegaram no fim, revejam, compartilhem com outras pessoas. Será que é só eu apertar no X aqui para acabar a live? Vamos lá, alguém pode me ajudar aí? E aqui, ó, eu vou fazer uma oração com vocês. Orem aí e fiquem com isso em mente, estudem sobre isso. Senhor Deus, bendito e louvado seja o teu nome, porque as tuas misericórdias se estendem até nós e ainda estamos em tempo de aprender de ti. Ensina-nos, faz-nos usar bem a faculdade do raciocínio que o Senhor nos deu e bendito e louvado seja o teu nome por ela. Em nome de Jesus oramos, amém. Alguém aí, eu vou pôr no X aqui. Deus abençoe vocês, um ótimo dia.